Neste momento, as forças armadas da Ucrânia se vingaram duramente pelo ataque à Ucrânia. Sirskyi pessoalmente pegou na metralhadora. Nossos soldados esmagaram os russos em duas frentes ao mesmo tempo. Os generais de Putin receberam passagem só de ida para o inferno. Isso você precisa ver. Choque total. Vitória da Ucrânia nos IA. O Congresso aprovou uma decisão que vai cortar o oxigênio do Kremlin. O apoio a Kiev, no coração de Washington, nunca foi tão inquestionável. Enquanto isso, a Polônia não fica para trás. Nawrocki anunciou uma decisão importante que vai consolidar de vez o triunfo da Ucrânia. Varsóvia está lançando fogo em direção a Moscou. Ao mesmo tempo, a Hungria começou uma guerra aberta contra a Rússia. Putin assinou sua própria sentença. O ataque à Transcarpátia vai se tornar um pesadelo para ele. O húngaro fez um anúncio chocante. E tudo isso aconteceu agora mesmo. Olá, eu sou Darina Gutskalo e vamos começar. Urgente! Após o ataque mais massivo contra a Ucrânia, os russos receberam uma resposta dura, bem na linha de frente. Enquanto o Kremlin tentava pressionar com terror nas cidades pacíficas, as forças de defesa da Ucrânia rapidamente transformaram a vida dos ocupantes em um verdadeiro inferno perto de Chasiv Yar. Mais de 20 russos estavam se deslocando abertamente na direção de Bakhmut. A inteligência descobriu. A artilharia e os drones foram desmantelados. Eles trabalharam juntos em harmonia. Os defensores ucranianos destruíram a coluna inimiga com drones VPCV. Lembrando que, para cada ataque massivo contra a Ucrânia, a Rússia pagará com equipamentos destruídos, ofensivas frustradas e novos fracassos na linha de frente. E esses ainda não são todos os avisos duros para os soldados de Putin vindos dos nossos. As forças armadas da Ucrânia ativaram o modo turbo de vingança e conquistaram uma vitória sobre as tropas de ocupação na direção de Oleksandrivka na linha de frente. Os ataques russos de carne com blindados aqui praticamente foram sufocados. Isso foi anunciado pelo comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Sirskyi. Agora os ocupantes agem de outra forma. Caçam com drones, bombardeiam com artilharia e se infiltram em pequenos grupos de infantaria, tentando desgastar a linha de frente. Por sua vez, as forças de defesa da Ucrânia utilizam a tática de defesa ativa. Quando é possível e apropriado, avançam e têm certos sucessos. Urgente! Em Washington está começando aquilo que o Kremlin tanto teme. Na Câmara dos Representantes, forçaram a votação sobre ajuda à Ucrânia e novas sanções contra a Rússia. O jornal The Hill revelou os primeiros detalhes. Os apoiadores da Ucrânia no Congresso conquistaram uma grande vitória quando o projeto de lei, voltado para apoiar Kiev na guerra contra a Rússia, conseguiu a 218ª assinatura na petição de liberação, o que levou à análise do projeto de lei na Câmara dos Representantes. Antes, a petição foi assinada por todos os 215 democratas e até por alguns republicanos que apoiam abertamente a Ucrânia. E isso significa apenas uma coisa. Apesar de todo o barulho sobre o cansaço da guerra, os EUA não pretendem abandonar Kiev. Assim, estão em jogo 1,3 bilhão de dólares em ajuda direta aos ucranianos, até 8 bilhões em forma de empréstimos e novas sanções contra a Rússia. As conquistas recentes da Ucrânia criaram uma oportunidade para a paz, mas o fracasso do recente cessar-fogo mostra que a diplomacia precisa de instrumentos de pressão para ter sucesso, escreveu em sua declaração o legislador da Califórnia. O Congresso pode agir agora de forma bipartidária para fortalecer esses instrumentos de pressão e promover o estabelecimento de uma paz duradoura que proteja os interesses dos Estados Unidos e de nossos aliados. Parece que o Kremlin calculou mal. Os EUA estão pressionando com tudo e a Ucrânia está avançando com confiança. Verdadeira sensação. Ucrânia e Polônia estão novamente sincronizando suas posições. Volodymyr Zelensky realizou negociações com o chefe do estado vizinho. Eles conversaram sobre relações bilaterais, segurança e cooperação futura. Após a reunião, Karol Nawrocki fez uma declaração contundente sobre Kiev. A agressão contínua da Rússia contra a Ucrânia não é um conflito isolado, mas sim um desafio direto a toda a ordem de segurança euroatlântica. Além disso, Nawrocki fez um apelo emocional aos aliados e definitivamente colocou a mão de apoio no ombro de Kiev. Os países representados nesta sala provavelmente entendem melhor do que ninguém o preço da complacência. Nós sabemos o que acontece quando a agressão é subestimada e quando os países democráticos demonstram indecisão. Ao mesmo tempo, o próprio Volodymyr Zelensky destacou que a Polônia e a Ucrânia têm uma posição comum. Discutimos nossos potenciais contatos para o futuro próximo. Também informei sobre o nosso trabalho diplomático.
Em todos os esforços, a unidade entre a Europa e os EUA é fundamental. Como podemos ver, enquanto a Rússia tenta desestabilizar a paz mundial, os países do flanco leste da OTAN apenas fortalecem ainda mais o apoio à Ucrânia. Um passo inesperado. Isso aconteceu pela primeira vez em muitos anos. A Hungria foi abertamente contra a Rússia. A mudança de governo não foi em vão. Péter Magyar criticou duramente o ditador russo ao vivo, sem rodeios. O governo da Hungria condena veementemente o ataque russo à Transcarpátia. Por sua vez, a ministra das Relações Exteriores, Anita Orban, convocou urgentemente o embaixador russo para prestar esclarecimentos devido ao ataque mortal na região. O mais curioso é que um antecessor da ministra, Peter Sijarto, após os ataques russos à Transcarpátia, insistia em fingir que nada havia acontecido. Ele nunca chegou a convocar um embaixador de Moscou. Por causa disso, a mídia independente húngara criticou repetidamente o governo pelo estranho silêncio após os ataques da Rússia. Agora, porém, a situação mudou drasticamente. Kiev oficial já não esconde as emoções. Volodymyr Zelensky agradeceu a Budapeste pela posição pró-ucraniana. Uma mensagem importante: a condenação do ataque russo contra a Ucrânia pelo primeiro-ministro da Hungria, Péter Magyar. Moscou demonstrou mais uma vez que representa uma ameaça comum não apenas para a Ucrânia, mas também para os países vizinhos e para a Europa como um todo. Urgente, Putin apresentou uma nova condição para a paz. Negociações lideradas pelo novo amigo de Moscou na Europa. Gulen. Choque total. Bruxelas reagiu imediatamente. A União Europeia arregaçou as mangas e está se preparando para conquistar a paz para a Ucrânia nos termos de Kiev. Uma nova plataforma de negociações está pronta. Mas será que o próprio Kremlin vai gostar dela? Vamos assistir? Quando as negociações entre a Ucrânia e a Rússia, mediadas pelos EUA, chegaram a um beco sem saída e a Federação Russa praticamente se recusou ao diálogo, Bruxelas decidiu assumir o papel de principal mediador. Nosso principal objetivo, desde o primeiro dia, é alcançar uma paz justa e duradoura na Ucrânia. É por isso que apoiamos a Ucrânia. É por isso que impomos sanções contra a Rússia. E é exatamente por esse motivo que podemos participar de todas as negociações de paz para alcançar uma paz justa e duradoura na Ucrânia. No Kremlin, imediatamente declararam, tão prontos para ver como negociador da União Europeia qualquer líder que, cito, não tenha falado mal da Rússia. Como melhor candidato, Putin nomeou o ex-chanceler da Alemanha, Gerhard Schröder, conhecido por seu relacionamento próximo com o ditador russo. Eu acho que Gerhard Schröder foi um lobista de alto escalão das empresas estatais russas. Por isso está claro porque Putin quer que justamente ele seja a pessoa que, na prática, estaria sentado dos dois lados da mesa de negociações. Foi justamente por causa da reputação de Schröder em Bruxelas que sua candidatura foi rejeitada, já que o ex-chanceler desempenhou um papel fundamental na promoção da cooperação energética entre a Alemanha e a Rússia. O resultado disso foi a construção dos 2 Nord Streams. Ele ocupou o cargo de presidente do Conselho de Administração da Rosneft e também fazia parte do Conselho de Administração da Gazprom. A candidatura de Schröder também não conta com o apoio da Ucrânia. Estamos conduzindo as principais negociações de paz sob a liderança dos Estados Unidos e precisamos seguir esse caminho. Precisamos da liderança dos Estados Unidos, mas a Europa também poderia desempenhar um novo papel. Eu discuto esse caminho com meus colegas. E não estamos falando de negociações de paz alternativas, de um caminho pacífico ou diplomático, mas sim de caminhos complementares. Por isso, estamos fazendo tudo o que é possível para aproximar a paz. Esse é o nosso objetivo estratégico. E para isso, Schröder não serve, também porque ainda mantém uma posição pró-Rússia. No início deste ano, ele criticou a chamada demonização da Rússia, as sanções impostas contra ela pela União Europeia e pela Ucrânia, e insiste na retomada do fornecimento de energia russa para a Europa. E mesmo na Alemanha, acreditam que Moscou só quer simular negociações com Schröder. Ao mesmo tempo, a Rússia não tem mais espaço para manobras. Por um lado, as sanções da União Europeia que sufocam a economia da Federação e o apoio militar da Europa à Ucrânia. E por outro, os ataques massivos de drones ucranianos contra a infraestrutura militar e energética em território russo forçam o Kremlin a sentar-se à mesa de negociações. Putin está em uma posição mais fraca do que nunca. Vemos que eles estão perdendo muitas vidas no campo de batalha.
O descontentamento está crescendo na sociedade. É por isso que os ataques profundos realizados pela Ucrânia realmente tiveram um impacto significativo. O apoio à guerra de Putin está caindo. Em Bruxelas, Kaja Kallas, uma advogada e diplomata experiente, é vista como a candidata mais provável para atuar como mediadora nas negociações com a Rússia. Ao responder às perguntas dos jornalistas, ela destacou: poderia identificar as armadilhas que o Kremlin prepara. Primeiro, a União Europeia quer concordar com exigências comuns para a federação antes de iniciar negociações de paz, já que, no momento, Moscou não demonstra disposição para o diálogo construtivo e apenas faz exigências à Ucrânia. Os países da União Europeia planejam desenvolver essa estratégia no final de maio, durante uma cúpula informal em Chipre. Só então eles decidirão sobre o candidato a negociador. De Bruxelas, Ana Cristina, Nós Somos da Ucrânia. Maratona das mesmas notícias. Choque total. A verdade finalmente veio à tona. Drones russos estão afundando em esgoto. Engels entrou no modo do apocalipse secal. A Grande Rússia surpreende de novo. Evacuação urgente. As autoridades locais estão distribuindo manuais para os russos sobre como sobreviver no meio do apocalipse. Será que a região de Saratov vai ter que ser cortada da Rússia por causa da negligência dos próprios? Vamos assistir. A história fedorenta em Engels, na Rússia, continua desde 30 de abril. Na cidade onde estão baseados os bombardeiros estratégicos da Rússia, o principal coletor de esgoto da rua Mendeleev quebrou. O conserto foi feito do jeito tradicional, à moda russa, então a obra se arrastou. A situação piorou por causa das chuvas anômalas. Elas transformaram o acidente de saneamento em uma verdadeira catástrofe. Pátios, creches e porões foram inundados por dejetos fedorentos. Desde 4 de maio, está em vigor um regime de emergência na cidade. Não jogue papel no vaso sanitário. Ou melhor, evite usar o banheiro. Essas são as recomendações dos funcionários locais de saneamento, porque os serviços simplesmente não conseguem dar conta de bombear os dejetos a tempo. Prometeram às pessoas que trariam água potável 2 vezes por dia, mas as esperanças são em vão. Os moradores ficam em filas por 1h30, mas os caminhões especiais não aparecem. A situação do abastecimento de água em Engels está envolta em mistérios, então a cidade vive de boatos. Corre o boato de que o fornecimento de água poderá ser interrompido esta noite e permanecer assim até 15 de maio. Lembrem-se que os moradores foram avisados sobre o corte de água nas torneiras em 9 de maio com apenas 1 hora de antecedência. Devido à inação das autoridades, os moradores da cidade são obrigados a retirar sua água vital diretamente do rio Volga. O Volga é a mãe, as cidades estão em chamas. Século XXI. O órgão de vigilância sanitária já alertou sobre o risco de infecções intestinais e enteroviroses, além da hepatite A. Para evitar a contaminação da água, o teor de cloro foi aumentado por 72 horas. Agora, a água tem um cheiro e gosto químico muito forte. As lojas estão tomadas por um clima de pânico. Os vendedores avisam antecipadamente em grupos de mensagens sobre a chegada de água engarrafada. Quanto ao momento exato em que o abastecimento centralizado de água será interrompido, as autoridades não informam, apenas confirmam de forma sucinta. A interrupção realmente vai acontecer. Por determinação do Rospotrebnadzor, para garantir a segurança, o teor de cloro na rede de abastecimento de água foi aumentado por 72 horas. A água pode ter cheiro e gosto químico. Na situação atual, isso é normal. Esse colapso tem um contexto importante. Engels não é apenas um centro distrital na região de Saratov. Perto dali fica a base aérea Engels II, um dos principais pontos da aviação estratégica da Rússia. É justamente de lá que os Tu-95Ms decolam regularmente para atacar cidades ucranianas e o sistema de energia com mísseis KH-101. Vale destacar que, desde 2024, essa base aérea e a refinaria de petróleo vizinha têm se tornado cada vez mais alvos de drones ucranianos. Daniel Diomin, detalhes, canal de TV Inter, Maratona, Notícias Unificadas. Isso é realmente uma sensação. Os cenários da OTAN foram quebrados pela realidade desta guerra e já foram adaptados com base na experiência da Ucrânia. As Forças Armadas da Ucrânia demonstraram habilidades de alto nível durante os exercícios na Suécia. Generais de alto escalão confirmaram publicamente o triunfo. Nossos defensores fizeram o impossível. Não só venceram as forças da aliança, como também estabeleceram novas regras para o treinamento dos melhores exércitos do mundo. Isso deixou a Rússia desconfortável. Como isso pode acabar para ela? Vamos assistir?
caças e artilharia da Suécia, sistema de defesa aérea do EUA, drones da Ucrânia. No ar já não há mais concessões. Agora somos nós que ditamos as regras. Na ilha de Gotland, na Suécia, 11 aliados da OTAN treinam ofensiva, defesa e rápida transferência de tropas para o leste, além de coordenação em condições extremas. Gotland é extremamente importante por causa de sua localização no meio do mar. Nós o chamamos de porta-aviões inafundável. Se você controla Gotland, você controla o Mar Báltico. Os russos estão sempre nos vigiando, e não só com a Frota das Sombras. Mas sabe de uma coisa? Nós também estamos de olho neles. O que os russos são capazes de fazer em combate real, os membros da OTAN descobrem com os ucranianos, que aqui não estão no papel de alunos, como era nos campos de treinamento ocidentais nos primeiros anos da invasão. Eles são instrutores vindo das áreas mais quentes da linha de frente moderna. Nós já chegamos ao ponto de ter que abastecer as posições com sangue. Eles ainda estão só aprendendo a jogar granadas e garrafa. Ficam chateados, aceitam ou não aceitam, mas escutam com atenção e anotam tudo. Somos muito gratos por eles encontrarem tempo para vir aqui, compartilhar sua experiência e nos ajudar a desenvolver nossas próprias capacidades de usar drones e combatê-los. Nesse treinamento, a Ucrânia é o 12º e o único país que não é membro da OTAN. A presença dos especialistas mais experientes da Ucrânia em drones na Suécia é altamente valorizada pelos aliados. Aqui, os ucranianos ensinam à OTAN como é a guerra moderna e como é possível, com invenções que não custam bilhões, destruir o inimigo sem nem deixá-lo chegar perto. O apoio que os ucranianos deram aos exercícios Aurora foi fantástico. E foi muito interessante ver como eles usam esses drones contra as posições do inimigo. Da perigosa região de Donetsk para a segura Suécia, os ucranianos trouxeram consigo diferentes tipos de drones. Com a ajuda dos drones de reconhecimento, mostraram claramente como é difícil se esconder desses pontinhos quase invisíveis no céu. A gente detectava colunas a 7 ou 8 quilômetros ainda das nossas posições. Tipo, a gente era só 4 cala. Se eu tivesse 24 caras, essa coluna eles nem teriam ligado os motores ainda e já estariam pegando fogo, para falar a verdade. Com drones de ataque, simulavam um ataque e destruíam o equipamento avançado dos aliados. Assim, mostravam quais capacidades a Rússia teria com especialistas e tecnologias iguais. No desenvolvimento dessas tecnologias, Ucrânia e Rússia tentam superar uma a outra. Existe uma teoria de que vence a guerra quem ganhar a corrida armamentista. Existe outra teoria de que essa corrida é impossível de vencer. A gente frustrava os planos deles, eles paravam os treinamentos. Quando a gente destruía, por exemplo, a vanguarda da tecnologia deles, a gente realmente destruía. Eles paravam os treinamentos, replanejavam o que fazer a seguir e depois continuavam os treinamentos. Quando você faz treinamentos ousados, você treina até o momento do fracasso. Precisamos aplicar essa abordagem para aprender mais rápido e de forma mais intensa. Você é forçado a aprender muito rápido e tem uma motivação poderosa para isso. E parece que, no Ocidente, faltava um certo senso de urgência. A vulnerabilidade aos drones é uma das conclusões dos exercícios Aurora, que estão chegando ao fim, e um dos maiores desafios para o Ocidente, que precisa ser superado, reconhece o comando militar sueco. E acrescenta que, para isso, é preciso aprender rápido, treinar, colaborar com empresas de defesa e ampliar a produção de drones. Afinal, acreditam que a Rússia não vai recuar, mesmo que pare de atirar na Ucrânia. Se houver um cessar-fogo ou um acordo de paz com a Ucrânia, acredito que a Rússia conseguirá rapidamente mudar o foco e realmente representar uma ameaça para algum dos países membros da OTAN. Ao mesmo tempo, tanto os militares ucranianos quanto os ocidentais observam: drones não substituem o armamento tradicional ou o pessoal necessário para uma ofensiva. Os drones são apenas uma parte do arsenal geral necessário para conter o inimigo. E aqui, como destaca o secretário-geral Mark Rutte, a OTAN tem uma vantagem significativa sobre a Rússia graças ao potencial combinado de seus aliados. De Gotland Zoriama Stepanenko, Marek Hajduk, Rádio Liberdade. Especialmente para TSN 1+1, Marathon e United News. Com isso, encerramos nossa edição. Continuamos acompanhando em tempo real os acontecimentos mais importantes para contar tudo a vocês em primeira mão. Não se esqueça de se inscrever. Até a próxima!